sou Adriano Gomes de Matos, você tem aqui nos meus slides da disciplina de projetos de impermeabilização todos os meus contatos para colocar qualquer dúvida, fazer um elogio, uma crítica, alguma consideração, e a gente está aqui à disposição de vocês. Vocês, meus alunos, seguimos aqui de uma aula super empolgada da minha parte, eu assim me senti, espero que essa empolgação seja transmitida para vocês, da parte 2, né, do capítulo 7 de Sistemas de Impermeabilização Especiais. Seguimos aqui, portanto, com a parte 3 desse mesmo capítulo, e a gente parou na aula passada, depois a gente tem entrado ali, começado a entrar no universo da NBR 14050, lá de 1998, há 24 anos atrás, quando se normalizou, colocou em norma o revestimento de alto desempenho. Vale lembrar que naquela época a normalização, essa norma foi colocada apenas para revestimentos epoxídicos, tá bom? Mas seguimos aqui esse capítulo 7, onde a gente continua falando do que você tem de revestimento de alto desempenho, mesmo que ainda não esteja na norma, mas que é de alto desempenho, tá? Ainda não está normalizado, mas que é de alto desempenho. Então, algumas observações sobre essa norma, né? Primeira observação, ela é específica para pisos, então você vê sistemas de revestimento de alto desempenho, a base de resinas epoxílicas e agregados minerais, projeto, execução e avaliação de desempenho. Então você não precisa ter esses revestimentos de alto desempenho para paredes, mas estão somente para pisos, tá? Então é uma coisa que é muito importante sobre essa norma. Um outro aspecto é que também é específica, e isso já está claro para você, já foi falado algumas vezes, para resina epoxílica, tá? Então, não entra aqui ainda o concreto uretânico, poliuretano, tá? Não entra aqui ainda, tá? Uma outra observação, ela está atualmente aqui no ano de 2022 em revisão. Então, agrupando, serão inseridos outros materiais, tá? Então, eu tenho essas observações. Quais são os materiais que serão inseridos? Eu já tinha falado para vocês alguns deles, né? Eu tinha focado muito no poliuretano e no concreto uretânico, ou no uretano. Mas também tinha falado do MMA, né, do metal metacrilato, que é o betacrilato, e tem também o poliaspartico e outros materiais ali de menor uso ou de menor aclamação dentro da área da engenharia civil, tá? Então essas são as observações iniciais que eu queria fazer sobre essa norma. Seguindo para frente, eu tenho aí na norma uma definição do que é revestimento de alto desempenho. Então, sistemas de revestimento de alto desempenho constituem famílias de produtos compostos basicamente de aglutinantes, o que vai garantir a impermeabilização, né? A base de resinas epoxídicas e de agregados minerais, ok? Então apresentam alto desempenho físico, né? Resistência à abrasão, a impactos, a materiais contundentes, como também químicos, resistência ao ataque químico. Com respeito aos ataques químicos, resistência à abrasão, impacto, compressão, tração, flexão e aderência aos substratos. Então ele adere também bem ao substrato, tá? Em função dos aglutinantes que lá existem. Endurecedores e tipos de agregados empregados, principalmente face à sua aplicação. Então você tem ali uma noção do que é um revestimento de alto desempenho. Qual é o campo de aplicação dele? Bom, isso aí a gente já conseguiu definir aqui, mas vamos reforçar aqui porque eu tenho uma aplicação não só na questão na indústria do frigorífico, que foi a indústria que eu utilizei aqui nos meus slides anteriores, mas na indústria de uma forma geral e também, veja só, não só na indústria, mas em equipamentos de infraestrutura, estação de tratamento de esgoto, de água, por aí vai, como você vai ver aqui, ó. Então, ó, os campos de aplicação dos produtos RAD são aqueles nos quais se necessitam atender conjunta ou independentemente requisitos higiênicos e estéticos, anticorrosivos, antiderrapantes, resistência à abrasão e impactos, bem como resistência à ação mecânica de revestimentos aplicados sob substratos de concreto e metálico, tá? Então você tem aí um campo de desempenho, ele não citou nenhum exemplo aqui, ele apenas falou de forma geral qual é o campo de aplicação, tá? Então eu tenho aqui uma classificação, essa tabela é da norma, eu vou passar rápido por essa tabela, porque na verdade nos próximos slides eu vou falando disso, mas você tem as classes dos revestimentos de alto desempenho, ele pode ser monolítico, pode ser aplicado com pintura, pode ser decorativo monolítico, e aí você tem, ó, monolítico autonivelante, você tem as camadas múltiplas, que a gente vai falar sobre isso mais na frente, né? Pintura de baixa espessura, de alta espessura, e aí o autonivelante novamente, se for decorativo, tá? Aqui você tem
as naturezas dos materiais que você usa. Então, por exemplo, se eu for usar uma pintura de baixa espessura, eu vou usar resina epóxi, endurecedor com ou sem pigmentos, com ou sem solventes. Então é uma tabela que você tem nessa norma e, obviamente, essa tabela só considera os materiais epoxílicos porque é uma norma de 1998. Agora, em 2022, quando ela for publicada, ela vai trazer essa atualização e vai colocar os outros materiais que hoje realmente são bem melhores do que a resina epoxílica, tá? Então, passando aqui para frente, ó, eu fiz essa arte aqui para que você perceba essa evolução dos revestimentos de alto desempenho, em termos de performance. Então, primeiro eu tenho os pisos epóxi. Essa animação não saiu como eu queria. O que eu queria era que ela aparecesse essa, e ao clicar aparecesse essa, mas não deu muito certo, né? Mas vamos lá. Pisos epóxi são os que estão lá embaixo nessa escala da gente, né? Pintura, argamassado, aldonivelante, e aí depois evolui para o piso poliuretânico, que é o poliuretano, né? Que você tem aí como pintura também. E aí você depois tem uma evolução para o concreto uretânico, né? Que é a pintura, o argamassado, aldonivelante, e você tem outros materiais. Quando a gente fala em top de linha, a gente fala em top de linha ali para piso, né? Mas você tem outros materiais que não são usados só para piso, são usados também para garantir impermeabilização. E essa disciplina é projeto de impermeabilização, não é projeto de piso, tá? Então deixando claro isso daqui. Mas você tem a poliureia, que eu já falei para vocês a poliureia em outros slides, lá no capítulo 5, né? E você tem o mais top deles, em termos de impermeabilização, o MMA, né? Que é o metal metacrilato. Então, nós vamos falar nessa aula de hoje, isso aqui é uma introdução a essa aula, um a um, cada um desses materiais aqui, tá? Então, num primeiro momento, eu vou falar aqui de aplicação, né? Então, vejam, eu tenho aqui em verde essas áreas, locais, campos de aplicação. Por exemplo, áreas de recebimento de aves, bovinos e suínos. O que é que eu preciso ter no meu revestimento, no meu piso, né? Meu revestimento ali, piso, não parede. Resistência química, resistência à abrasão moderada, precisa ser antiderrapante. Em área de corte, onde eu tenho ali sangue, eu tenho ataque químico, né? Resistência química, precisa ser antiderrapante, porque aquilo respinga e escorrega, né? Fácil asepsia, que eu tenho material biológico, eu preciso limpar. Perdão. Resistência térmica. Professor, por que resistência térmica? Porque se eu tenho uma área biológica, muitas vezes eu preciso fazer a desinfecção com vapor, né? Então eu preciso que esse piso resista a esse tipo de procedimento de higienização, tá? Área de armazenagem. Bom, já na área de armazenagem, por exemplo, eu não preciso ter a resistência térmica. Então eu tenho ali resistência à abrasão, nem química, né? Porque está fechado, lacrado dentro de caixas. Então resistência à abrasão, porque ali passam carrinhos, né? Isso é bem óbvio, né? Fácil asepsia, resistência térmica. Então percebam que eu tenho ali características inerentes a cada um desses locais, né? Então, passando para frente, os outros você lê em casa, e aí eu tenho o primeiro, que é o revestimento epóxi, o piso epóxi, tá? O que é que eu tenho para falar sobre o piso epóxi? Vamos lá. Os pisos em base à matriz de resinas epóxi estão no mercado há muito tempo. Dessa sequência são os mais antigos e que a gente já vem falando nos slides anteriores, né? E possuem diversas características para se explorar. Com esse tipo de material pode-se executar pintura, o piso epóxi pode ser autonivelante, ele pode ser antiderrapante, pode ser argamassado, revestimento condutivo, decorativo e outros, tá? Então vamos falar um pouquinho melhor sobre esses revestimentos. Pinturas, tradicionalmente usados para a questão do aspecto estético, né? Então, quando você utiliza como pintura, eu tenho resistência química, impermeabilidade, resistência à abrasão é leve, eu posso melhorar essa resistência à abrasão se eu fizer a argamassa epoxílica, né? Então eu já melhoro isso daí, e não só a pintura epoxílica, né? Facilidade de limpeza e asepsia. Aplicados com espessuras pequenas, ó, de 0,2 milímetros a 1 milímetro, com rolo, tá? Devem ser usados em áreas com tráfego leve. Então a pintura epoxílica ela é mais para esse padrão estético, onde eu tenho uma necessidade de higienização, mas eu não tenho uma área pesada da indústria, né? Um setor da indústria que precise de um piso mais forte, tá? Área de almoxarifado, sanitários, lavanderias, então é onde eu vou utilizar a pintura epoxílica, tá?
Mas aí eu tenho aqui o modelo, ó, é passado com rolo, depois com rolo, ó, a pintura é feita com rolo, tá? A primeira camada é com rolo. Veja aqui direitinho. Você espalha, né? Depois você passa com o rolo, ok? Mais fotos, onde eu tenho aí indústria com tráfego leve. Aqui já não já é um tráfego mais pesado, carro, então aqui já não é pintura epoxílica, essa foto está no local errado, tá? Isso aqui já é um procedimento mais resistente até com outros materiais. Essas fotos aqui estão no local errado. Bom, mas com o tempo perde o brilho, eu quero ilustrar isso, né? Com o tempo perde o brilho, e aí eu explico por quê, ó. Olha aqui. Porque o brilho, tá? Ele vai depender da fórmula do epóxi, tá? Então você vai ter fórmulas, e eu vou já falar sobre isso, que vai garantir que você não perca esse brilho, tá? Ou que você demore mais a perder, mas vai garantir também, obviamente, da intensidade do tráfego. Quanto maior o tráfego, mais rápido você vai perder esse brilho, porque esse brilho está numa camada superior, tá? E aí eu tenho uma observação, à medida que desgasta a superfície, fica mais opaco, pois a carga não tem brilho. Professor, o que é carga? Aí eu falei, ó, quem confere o brilho é a resina, não é a carga, tá? A carga, eu vou falar, é uma espécie de talco que é acrescentado aí na resina epóxi e que retira um pouco ali a natureza, estou tentando achar aqui a palavra, a natureza específica da resina de conferir brilho, tá? Então a carga é quem tira esse brilho aí com o tempo, quem confere o brilho é a resina, tá? Bom, então olha só aqui o que é que tem de observação, resina epóxi sem carga. Essa resina epoxílica aqui, ela nunca vai perder o brilho, tá? Por quê? Porque ela não tem carga. Então eu explico aqui, ó. A carga é uma espécie de talco industrial que é misturada junto com a resina, que é aplicada junto com a resina, tá? Ela nunca vai perder o brilho. Só contém epóxi e pigmento. Então, se só contém epóxi, ela não perde o brilho, tá? Essas observações. Dica. Então, qual é a melhor resina epoxílica? É aquela que é livre de carga ou que tem pouca carga, tá? Então, quanto menor a densidade dela, melhor. Por quê? Porque não tem carga naquela resina epoxílica, tá? Então fica aí essa dica sobre a resina epoxílica. Shopping center, né? Pintura com resina epoxílica também, tá? Ela pode ser autonivelante, aplicada com rolo graduado, onde você vai ter uma camada mais espessa para cobrir as imperfeições, tá? Você nota que você tem no piso imperfeições, então ela garante essa questão estética. Então você tem aqui uma camada nivelante cobrindo a camada de impermeabilização, tá? Aplicação, ó, aplicadas em espessuras de 2 a 4 milímetros, usado em áreas secas, né? Podem ver que todas essas áreas aí onde a gente colocou nas fotos são áreas secas. E aí esse tipo de material é usado em indústria farmacêutica, alimentícia. Por quê? Ora, facilidade de limpeza e asepsia, dificultar o crescimento de micro-organismos, tá? Resistente, por quê? Porque facilita a limpeza também, tá? Resistência química, resistência à abrasão dela é moderada, estética, e sempre trabalha em áreas secas. Bom, então o piso pode ser autonivelante, onde eu tenho ali uma camada de base mais espessa, tá? Aplicado aqui com rolo, você tem a aplicação aqui com a espátula, tá? Você primeiro aplica com a parte lisa da espátula, depois vira a espátula para a parte dentada e aplica, você coloca a espátula com a parte dentada e depois vira para a parte lisa para garantir a forma lisa e depois faz todo um polimento, né? Então, você tem aí, ó, chama-se porcelanato líquido, né? Chamam-no de porcelanato líquido. Isso aqui é importante. Eu vou voltar, porque eu nem me lembrava desse comentário aqui que eu inseri no slide. É aquela história. Quem é o tal do porcelanato líquido, né? Eu já tinha quebrado com vocês aqui um mito, né? Esse ano é ano de quebrar mitos. E nós temos aí o mito que a gente quebrou primeiro foi da manta líquida, né? Não existe manta líquida, aquilo é uma membrana, né? É uma membrana, não é uma manta, tá? É flexível e tal, mas é usado para lugares de pouco tráfego, onde você tem uma declividade mínima de 2%, então tem todas essas observações. Aqui também a gente escuta muito falar em porcelanato líquido. Ora,
O porcelanato, pessoal, ele é uma cerâmica, tá? Então ele é o que? Ele é argila compactada, né? Por um processo industrial, tá? É uma argila que sofreu um tratamento. Então é um material mineral, tá? Você não tem como pegar esse material mineral e fazer ele líquido. Não é leite para você fazer leite em pó, por exemplo, né? Fazer o contrário. Então, você não existe esse porcelanato que seja vendido na forma líquida, né? O que você tem, na verdade, é uma resina epoxílica, mas como ela garante ali um aspecto brilhoso, muito parecido com o porcelanato, aí o comercial da indústria vem, vamos porcelanato líquido. Aquilo é uma resina epoxílica, tá? Não é um porcelanato líquido. Que marmota chamar isso de porcelanato líquido, tá? Mas aí eu tenho um piso pode ser autonivelante para corrigir as imperfeições, né? Para lugares onde eu precise passar com empilhadeiras e tudo, tá? E aí esse piso epóxi ele vai ter ali algumas camadas, né? Então você tem o concreto, acima dele você tem aqui algumas camadas que são interessantes a gente ver. Uma aplicação, uma espessura de 2 a 5 milímetros. E aí eu tenho alguns comentários para fazer para vocês, ó. Então, primeiramente você coloca um primer, né, com uma forma, uma execução que se chama de raspadinha, tá bom? Depois desse primer você vai ter a argamassa epóxi em si, tá? Depois disso, ó, os argamassados indicados onde se tem um piso muito ondulado e se deseja nivelar. Então você tem o próprio líquido, ele preenche os vazios, tá? E depois você passa aqui a máquina para deixar ele polido e nivelado, tá? Então você tem aí mudou a ordem, vamos primeiro para cá. Aplicados os argamassados, tá? O que é o argamassado? É quando você mistura o epóxi na argamassa, tá? Então aqui ele não é uma pintura epóxi. Veja que aqui está piso epóxi, mas não está pintura epóxi, tá? Então aplicados com espessuras entre 3 e 8 milímetros, espessuras maiores do que a da pintura, né? Usados em áreas com tráfego moderado a intenso. Se eu tenho uma espessura maior, eu já posso aumentar aqui o meu tráfego. Área já almoxarifada, onde você tem tráfego de material, né? Tem um certo peso e tudo, movimentação. Áreas de embalagem final, recebimento de aves e suínos, área de utilidade, por aí vai, né? Então, o que é que ele tem de vantagem em relação à pintura, ou de diferença em relação à pintura, né? Facilidade também de limpeza, isso aqui não é diferença, é uma característica da resina epóxi, resistência química, alta resistência à abrasão, porque se aumentou a espessura, resistência a impacto, efeito antiderrapante e um efeito estético também bem bonito, tá? E aqui eu tenho um diferencial, né? uma tecnologia maior ainda no piso epóxi argamassado, que é feito em multicamadas ou multicapas. Então eu tenho aqui imagens onde eu tenho essas multicapas e ele é antiderrapante, tá? Então, ó, aplicados com espessuras entre 1,5 e 4 milímetros, usados em área com tráfego moderado a intenso. Então, quanto mais camada, mais ele suporta tráfego, área de almoxarifado, área de utilidade, aquelas áreas que a gente viu, tá? Esse é o multicapa. Então, no multicapa, eu tenho um revestimento que é mais ou menos aplicado assim. Você aplica uma camada, depois você aplica uma camada ali de aspersão de areia, né? Então, depois você aplica por cima uma camada e assim vai. Você vai fazendo em camadas. Daí o nome multicapas ou multicamadas, tá? Eu acho que eu tenho alguma observação, ó, aspersão de areia sobre resina ainda úmida, né? Então, você vai ter essa característica. Depois você tem uma outra camada de resina, depois uma outra camada de areia e assim por diante, tá? Polimento da segunda camada de resina, então na segunda camada eu faço esse polimento para dar o selamento e para dar o aspecto estético também, tá? Então, são 2 ou 3 camadas que são aplicadas, isso vai depender do projeto, vai depender do tráfego que você vai ter, tá? De areia e de resina, né? Na verdade, resina, areia, resina. Né? Você começa com resina e termina com resina, tá? Pouco usado, por quê? Porque dá muito trabalho, demora muito tempo, né? Pouco usado e você tem, por que é pouco usado? Porque você hoje tem o poliuretano, você tem o concreto uretânico, que dá menos trabalho, tem uma liberação de tráfego muito rápida, tá? Embora tenha um custo maior, mas você termina melhorando esse custo no tempo de execução.
Aqui você tem um tempo de execução muito grande, então termina sendo pouco usado, mas está na literatura, eu tenho que colocar aqui também. Tá? Então, tem limitações, ó, não devem ser submetidos a choques térmicos, porque é epóxi. Né? Epóxi é da natureza dele não aguentar bem choque térmico. Tá? Não podem ser submetidos a temperaturas altas, não é só gradientes de temperatura, como por exemplo a lavagem a vapor, mas também temperaturas elevadas. Então, para várias indústrias, esse tipo de piso já não vai ser adequado. Por isso que ele cai bem para estacionamento. Tá? Não suporta lavagem com vapor. Outro detalhe, ó, ação de raios ultravioleta perde a cor, descolore e lentamente destrói a matriz. Então também não é adequado para expostos ao sol. Tá? Devem ser aplicados em substratos secos, ou seja, você tem que controlar a umidade do substrato, garantir a boa cura do substrato, do concreto, que vai servir de base para ele, porque senão você vai ter manifestações patológicas nele, você vai ter patologia nesse piso aqui, tá? E devem ser aplicados em temperaturas entre 10 e 30 graus. Então tem esse controle da temperatura da aplicação. Tá? Bom, e aí eu chego no poliuretano. Né? Poliuretano, PU, que a gente fala muito, é um dos materiais que a gente realmente mais fala aqui em toda essa disciplina. Eu acho que só perde para a manta asfáltica que a gente fala mais. Né? Mas vamos lá, poliuretano é o segundo aqui, tá? Para a gente dar prosseguimento. Vamos para frente. Os poliuretanos são polímeros de alto desempenho, tipicamente utilizados para pinturas e vernizes. Tá? Possuem resistências químicas e físicas superiores às do epóxi. Por isso que, quando eu venho para cá, ele está numa escala melhor do que o epóxi, mais moderno, mais atual. Opa! Quando alifáticos, lembra, ó, todo poliuretano existe o aromático e o alifático. Na verdade, se aplica as duas camadas. Mas as camadas internas são de poliuretano aromático. E a camada externa tem que ser de poliuretano alifático, porque é ela que fica exposta ao sol, e é esse tipo de poliuretano que resiste aos raios ultravioleta do sol. Tá? São materiais de elevada dureza, mas normalmente de elevada flexibilidade também. Olha que material bom, é por isso que o poliuretano é super aclamado. Tá? Resistem a amplas faixas de temperatura. Só essa última linha já dá um tchau para o epóxi, né? Porque ele resiste a alta temperatura. E aí a questão da dureza, ó. Qual é o que é a característica física da dureza? Risca menos que o epóxi, né? Então quem é o material mais duro é o diamante. O diamante é quem risca todos os outros materiais, né? Então o poliuretano tem realmente uma dureza superior ao epóxi, o que garante melhor a qualidade dele com relação aos riscos, tá? Bom, e aqui eu tenho pisos de poliuretano, ó. Veja que eu tenho um padrão estético bonito, posso fazer em várias cores, né? Eu tenho um consumo em torno aí de 100 a 250 gramas por metro quadrado, podem ser dispersos em solventes, em água, então eu posso fazer em solução ou em emulsão, né, de poliuretano. Tem um alto brilho, então você tem essa característica estética aqui que realmente é muito interessante. Além de você ter uma empresa protegida ali, com o piso protegido, você tem também um aspecto de higiene por causa do brilho, a beleza melhora, né? Um acabamento bem liso. E os vernizes são amplamente utilizados como camada de acabamento e sacrifício de outros revestimentos, oferecendo maior proteção contra diversos agentes químicos. Ou seja, você pode aplicar a camada de poliuretano por cima de outros revestimentos, tá bom? Bem, onde utilizar? Todas as áreas do frigorífico, todas elas, desde que como camada final em revestimentos, quando submetidos a tráfego moderado ou intenso, tá? Ideal como proteção em áreas sujeitas a sangue e outros agentes agressivos também. Então ele tem boa resistência ao ataque químico e biológico. Tá? Capacidade de selamento. Ele é um excelente impermeabilizante. Ele veda bem, ele sela bem. Ele é muito usado, inclusive nós vamos ver no capítulo 8, que o poliuretano é usado como injeção de poliuretano, porque ele tem boa capacidade para selar fissuras, para selar vazamentos também. Tá? Então, selamento de superfícies porosas sujeitas ao crescimento de micro-organismos. Então, ele é interessantíssimo de se fazer. Aqui, nessa foto aqui, foi feita a aplicação do epóxi, deixando apenas a última camada para a aplicação do poliuretano. Por quê? Porque barateia. Então, ele colocou a última camada, já tinha sido feito o epóxi. Mentira, era outro estudo de caso. Foi a opção do projeto aqui colocar o epóxi por baixo, porque é mais barato, e na última camada fazer o selamento com poliuretano. Tá?
Bom, e aí eu chego no terceiro, que é o revestimento uretânico, tá? O uretânico, como eu já tinha mostrado em outro slide, é o top de linha dessa turma aqui, né? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Uretano, cimento e agregados aqui, tá? Então, resiste a grandes choques térmicos. Então, por qual motivo que o uretano é o top de linha? Bem, aí chegamos no revestimento uretânico, que é como a gente tinha falado, é o top de linha, né? Então vejam que aqui eu posso ter, já desde já, falar que o revestimento uretânico ele pode ser autonivelante. Vamos para frente, vamos ver aí que vantagens o revestimento uretânico tem, por exemplo, em relação ao poliuretano, né? Então vejam que eu tenho aqui uma ilustração, só para introduzir o assunto, mostrando o nosso ilustre revestimento uretânico. Tenho aqui ó, uretano, cimento e agregados, né? E aí eu tenho o seguinte, ó, resiste a grandes choques térmicos. Então essa daí é a principal característica, a principal vantagem do uretano em relação ao poliuretano. Por quê? Porque o poliuretano ele não aguenta bem, ele não lida bem com choques térmicos. Então eu não posso, naquelas indústrias, nos seus processos industriais, eu preciso ter, por exemplo, uma lavagem a vapor, eu não posso realizar essa lavagem a vapor se o piso for de poliuretano. Mas se for de uretano, eu posso. Ele é um piso industrial, realmente de alta performance, tá? E aí, seguindo um pouquinho para frente, eu tenho, ó, suporta elevadas, faltou aqui o E, né? Elevadas temperaturas, ou seja, eles suportam temperatura de até 115 graus Celsius e também de menos 40 graus Celsius, então ele não só suporta mudanças bruscas de temperaturas, gradientes de temperaturas, como suporta também temperaturas extremas, para o frio e para o quente, né? Bom, e aí eu tenho outras observações. Suporta lavagem com vapor, que eu já tinha falado isso aqui para vocês, e é o material mais usado nas indústrias de alimentos justamente por causa da desinfecção que eu preciso fazer com a lavagem de vapor, né? Eu tenho que ter um controle biológico ali, tenho que ter um controle do biofilme. Então, realmente, na indústria de alimentos, o uretano é o top de linha, é o material mais importante. Então, indústrias de grande performance, indústrias exportadoras brasileiras, como a Friboi, como a Sadia, como a Perdigão e várias outras indústrias do ramo, realmente tem esse tipo de piso lá nas suas instalações. E quando há necessidade de resistência à abrasão, resistência a calor, né, pelos choques térmicos, resistência a ataques químicos, antiderrapante, então, realmente o uretano é o que há aí, né? Benefícios: pouca manutenção, excelente resistência química, repetidamente falando, né? Choques térmicos, repetidamente falando, ampla gama de temperatura de serviço, ele vai de menos 40 graus até mais 115 graus, então é importante para isso. Resistente ao crescimento, ao controle bacteriológico, né? Ao controle de micro-organismos, antiderrapante, inodoro, liberação rápida de uso. Isso aqui, de todos esses argumentos, talvez para o dono da empresa, esse seja aquele argumento que mais o convence a usar um piso como esse nas suas instalações industriais, tá? E aqui eu tenho aqui a gama de temperatura, né? Então vejam que eu tenho aqui a linha de aderência, o uretano suporta aqui 112 graus, a linha de aderência para o piso epóxi 60 graus. E aí eu faço aqui uma observaçãozinha para vocês. Ó, olha o que é que ampliando a imagem eu coloquei. Calor. O calor, pessoal, ele causa uma delaminação do solo, uma vez que ele afeta essa linha de aderência entre o substrato e a camada impermeabilizante. Então o solo vai ficar delaminado. Um coeficiente de expansão térmica inferior a outros sistemas permite que o poliuretano, por exemplo, suporte temperaturas muito superiores sem afetar a linha de aderência, né? Eu coloquei errado, poliuretano, mas aqui eu estou falando do uretano, tá? Então permite que o uretano suporte temperaturas muito superiores sem afetar a aderência. Senão vai haver ali um desplacamento do piso, tá? Bom, e aqui tem, ó, antiderrapante, né? Veja que é usado na indústria de alimento, tá? Autonivelante também, ele também tem essa propriedade. Veja que quando eu coloco aqui o piso todo acabado, ó,
Você, como engenheiro diagnóstico, pode ser chamado para dar o diagnóstico do que é que está acontecendo com esse piso, né? Você vai perceber que esse piso aqui está sofrendo desgaste, ataque químico, está sofrendo com a abrasão do movimento também. É um piso concretado, então você tem ali várias deficiências. Depois de corrigido, você vê como é que fica, né? Até o acabamento estético, a questão da higiene com o uretano, realmente. Agora eu tenho observações sobre a aplicação, ó, espalhar com uma desempenadeira lisa e dar acabamento depois com rolo de pintura. Então vejam que eles estão aplicando a desempenadeira. Depois o acabamento é para manter, para garantir a uniformidade, né? Com o rolo de pintura, tá? Então, mais imagens da indústria alimentícia, onde se utiliza como piso ali o revestimento com uretano, né? Bom, o uretano ele tem ali, ó, a exposição ao raio ultravioleta causa mudança de cor, então isso aqui realmente é uma deficiência do uretano, mas desde que ele venha a ser exposto, trabalhado de forma exposta, né? Ele não deve, então causa mudança de cor, mas sem afetar suas propriedades físicas e químicas. Então eu fiz aqui, mostrei algumas imagens com uretano com diferentes cores. A parte de baixo dessa linha tracejada mostra o uretano novo, quando o piso foi instalado, a coloração que ele tinha, né? Com o tempo ele vai perdendo cor, vai ficando um pouco mais feio. Devido à sua formulação, não possui brilho. Então essa também aí é uma característica do uretano. Ele não está lá para ser uma referência de padrão estético, entenda? Então você não vai utilizar, por exemplo, um piso de uretano num shopping, que além de ser muito caro aí, nós estamos falando aí da ordem de R$300 o metro quadrado, você vai ter um piso que não é adequado ao que se espera de um piso de shopping, estética, beleza, né? Então o uretano ele não tem esse brilho, mas ele tem essa resistência química, todas essas características. Ele trabalha com altas temperaturas, que é a principal vantagem em relação ao poliuretano. Então no shopping você pode simplesmente, dependendo do local, usar um poliuretano. Lógico, eu não estou falando da área de lojas do shopping, que aí você vai usar um porcelanato, né? Um piso desse tipo, um acabamento estético mais bonito. Mas nas áreas de estacionamento, aí você usa um poliuretano, tá? Então temperaturas de aplicação de 5 a 30 graus, então é restrita a aplicação, mas a temperatura de serviço dele é bem ampla, realmente, tá? Como a gente já tinha falado. Ele vem numa paleta de cores, você tem 5 diferentes cores, tá? Passando pelo vermelho, pelo cinza, pelo creme, pelo marrom, pelo verde, tá? E aí a espessura, né? Então existe uma formulazinha aqui que fala da ação da espessura. Quanto maior a espessura, mais resistente ele é. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou falar de matemática aqui, explicar essa fórmula, mas essa fórmula, quanto maior a espessura dele, mais resistente vai ser. Se você analisar essa figura aqui, no ensaio de carga de impacto, você tem uma carga de 455 kg colocado. Se você fizer uma espessura de 6 milímetros, você vai ter a linha de aderência aqui nesse ponto, tá? A 3 milímetros de profundidade, 6 milímetros de profundidade. Você vai ter um diâmetro de 13 milímetros de resistência. Se você aumenta a espessura para 13 milímetros, ou para 25, ou para 50 milímetros, você vai ter raios de ação maiores ali no que diz respeito à segurança contra impacto. Você está protegendo o impacto em áreas maiores, tá? Então eu coloquei aqui algumas espessuras para aplicar sobre o concreto uretânico. Então veja, para o argamassado, né? Vou colocar todas aqui. 6 milímetros em área de tráfego leve a moderado, tá? 9 milímetros em área de tráfego intenso ou com choque térmico, lavagem com vapor. Tá? Até nisso a gente já coloca aqui a informação para você. Se for autonivelante, esse aqui cai para 4, para tráfego leve, moderado não. E 6 milímetros para moderado, choques térmicos acima de 40 graus de gradiente de temperatura. Então eu tenho aí as espessuras que você deve utilizar no seu projeto para o concreto uretânico, né? Bom, e aí eu chego na poliureia, que a poliureia, na verdade, a gente já falou lá no capítulo 5, né? Aquele videozinho onde a gente transformou a água numa verdadeira borracha, o rapaz impermeabilizou uma caixa de papelão com a poliureia, lembram daquilo? Pois é, essa é a poliureia. Só que a poliureia aqui, ela não vai ser ali utilizada como piso, ela vai ser utilizada como impermeabilizante. Então são sistemas elastoméricos de 2 componentes reativos. Lembra que a poliureia é bicomponente, você vai ter uma mistura dos 2 componentes, tá?
de cura extremamente rápida. Lembra que o rapaz aplicou a poliureia na água, logo em seguida ele já subiu. Então a poliureia ela vai ter ali o uso dela, principalmente para você fazer a impermeabilização de jorro de água, né? Então é diferente, eu estou falando aqui de revestimento de alto desempenho, colocou-se a poliureia como um material impermeabilizante, não como um revestimento, né? Então eu tenho as poliureias puras, maior resistência química à abrasão, as alifáticas, tudo que é alifático resiste ao UV e com estabilidade de cor, né? Ele não perde a cor. E as aromáticas, nesse caso, resistem ao UV, mas sem estabilidade de cor. Aqui é a bomba, né? O equipamento que vai fazer a mistura do bicomponente, dos dois componentes. E aí eu já mostrei esse slide aqui, é uma repetição, então eu vou apresentar ele todo para vocês, ó. Já mostrei a diferença aqui. Eu copiei e colei esse slide de um slide que tem lá no capítulo 5 de vocês, né? Lá eu disse o seguinte, ó, as poliureias e os poliuretanos são irmãos por parte de pai, né? O que é a poliureia pura? É num recipiente, né? Num componente você tem a amina, no outro o isocianato. Na mistura você tem a poliureia pura, né? O que é que vai ser o poliuretano? É que ao invés da amina eu tenho o poliol. Então é poliol e isocianato forma o poliuretano. E o que é que vem a ser, por sua vez, a poliureia híbrida? É que num tanque eu tenho a mistura da amina com o poliol, né? E no outro tanque eu tenho o isocianato. Isso vai dar a poliureia híbrida. Isso aqui é só para recapitular. E aí eu digo, ó, a diferença é que a poliureia é aplicada a quente e o poliuretano é aplicado a frio. Porque o poliuretano é mais simples do que a poliureia, tá? Porque é aplicado a frio. Aí os equipamentos que eu já tinha mostrado para vocês, o hot spray, esse slide já tinha falado, então eu vou passar rápido, né? Característica, cura instantânea, né? 3 a até 40 segundos, dependendo da área, da formulação, você tem aí a sua característica. Em menos de um minuto você impermeabilizou tudo, né? É impermeável, perdão, a água, vapores e vários produtos químicos. Então é bom contra a maioria dos ataques químicos, né? Pode ser aplicado em condições extremas de umidade relativa e temperatura também, tá? Não é tóxico, não é inflamável, por aí vai, né? Então tem um campo de aplicação gigante, onde eu coloco aqui, dentre outros, canais, canais, pisos industriais como impermeabilizante, né? Revestimentos e equipamentos, lajes em geral, por aí vai. Então é por essa razão que eu coloquei aqui o revestimento de poliureia. Na verdade, a poliureia vai ser utilizada com outros equipamentos, mas ela vai ser com outros materiais, mas ela vai ser o impermeabilizante daquele piso, né? Ela não vai ser o piso em si, ela não vai ser o material de acabamento em si, tá? Uma aplicação super importante da poliureia é a de fazer esse tipo de contenção que chama contenção secundária. Professor, o que é isso? Olha, aqui eu tenho um tanque, pessoal, de ácido sulfúrico, ó, sulfuric acid. Então, imagine, esse é o tanque principal, é o tanque primário, né? Então, pode ser que haja, por qualquer razão, um vazamento desse ácido sulfúrico desse tanque. Se houver, quem estiver perto, se não houver uma contenção aqui, vai corroer tudo, né? Então, o que é que acontece? Se você prestar bem atenção, esse tanque está em cima de uma região que forma ali uma espécie de piscininha, ali, um tanquezinho, né? Então, se houver um vazamento desse ácido sulfúrico, ele vai cair nessa região que está impermeabilizado justamente com a poliureia, né? Então, a poliureia tem essa função, essa região aqui, tá? De fazer a contenção secundária desse tanque de ácido sulfúrico e de outros produtos químicos. Então, ele é impermeabilizado aqui com a poliureia, que você está vendo aqui a aplicação da poliureia, na impermeabilização desse tanque. Tá? Também é usada para estações de tratamento de água, de esgoto, né? Tanque clarificador, tudo isso aqui, ó, estação de tratamento de água, de esgoto, porque realmente você não quer que aquele efluente seja passado devido aos ataques químicos que você tem para o concreto. Tá? Bom, e aí chegamos no nosso último, né? Estamos terminando esse capítulo 7. Chegamos no MMA, que é o metal metacrilado. Metacrilato, conhecido simplesmente também como metacrilato. Então vamos ver aqui devagarinho essa especificação. É uma resina, né? Reativa que pelas suas propriedades de cura rápida, quando nós chegamos aqui do poliuretano para cima, todo mundo aqui é de cura bem rápida, né? Tem um grande número de aplicações na saúde humana, implante dentário e ósseo, adesivos, tintas, vernizes, impermeabilizantes, que é o que interessa para a gente,
E revestimento de alto desempenho para construção civil. Então eu tenho aqui, como você está vendo, algumas imagens onde o piso dele está sendo aplicado aqui o metal metacrilato. O problema é que o metal metacrilato é muito caro, por isso é pouco usado. O metal metacrilato praticamente não foi usado no Brasil, tá? Mas existe a tecnologia e a tendência é baixar o preço, tá? Então é mais caro que o uretano, mas não perde cor. Então essa daí é uma vantagem do metal metacrilato, por isso que ele é mais caro, tá? Então mais pisos aqui com acabamento com diversas cores, né, no metal metacrilato. E observações, liberado para tráfego apenas 2 horas após a aplicação, tá? Isso é no máximo, tá? Então você tem aí, você vai fazer aqui uma manutenção num piso desse de uma indústria, você pode fazer isso aí no fim do expediente, você não precisa parar a sua indústria, né? Você pode fazer isso daí no final de semana, 2 horas. Então, diferente de um piso onde você teria que parar durante um mês para reconcretar, para fazer o piso, para instalar novamente, fosse uma cerâmica anti-ácido, por exemplo, né? Então vejam que na aula, no vídeo passado e nesse vídeo, a gente foi evoluindo aqui com os materiais de pisos industriais, né? E o uretano e o epóxi precisam de um tempo até maior, 72 horas, né? Aqui em 2 horas você está pronto para o uso, né? E 6 horas após pode passar até empilhadeira. Esse tráfego aqui, 2 horas, é para tráfego leve, para as pessoas caminharem. Mas você já pode usar uma operação de maior carga, como a empilhadeira, 6 horas após o uso, né? Quem é que fabrica o MMA no Brasil? Então a Viapol está em tudo, né? Principalmente quando você começa a falar de impermeabilizantes de maior, e de resinas também, né? De maior tecnologia. Aí você já deixa aquelas outras para trás, não é o segmento delas, e realmente a Viapol, nesse sentido, é a empresa que tem que ser estudada no Brasil, que tem que ser trabalhada. Mas além da Viapol, você tem a Solepox também, que também trabalha com metal metacrilato, e você tem a NS Brasil. São as 3 empresas que operam no Brasil com esse produto, que é o MMA. Ok? Bom, pessoal, aí nós temos aqui uma dissidência, né? Uma mistura que é originária no MMA, que é quando você junta o poliuretano com o metacrilato, PUMA, né? Então você vai ter ali poliuretano com o MMA, que é o PUMA, né? Então, o que é? O PUMA é uma evolução do PMMA, tá? Que é ali o MMA, tá? Pois confere alta flexibilidade ao PMMA, tornando a membrana resistente à fissuração por trincas do substrato, inclusive. Então você tem um concreto aí que tem uma fissura, é muito provável que se você aplicar o PUMA, essa fissura não passe pela camada de impermeabilização. Então você tem aqui uma aplicação na laje de cobertura, que é o estacionamento de um edifício garagem de um prédio, né? Então veja que está impermeabilizado com PUMA. Pode fazer aplicações externas, é flexível. E olha o tamanho da flexibilidade dele, ó. Você tem uma flexibilidade de até 500%, frente a flexibilidades muito menores que eu vou mostrar aqui de outros materiais. Então, uma das grandes características do PUMA é a flexibilidade, tá aqui, ó, a alta flexibilidade, né? E aí, por exemplo, a manta asfáltica ela tem uma flexibilidade de 35%, né? Não dá nem para comparar. Então, quando você realmente precisa de um sistema extremamente flexível que suporte tráfego, você vai usar o PUMA, né? Então aqui eu tenho um exemplo onde eu comparo o PUMA com o PMMA. O PMMA rompeu e o PUMA segue flexibilizando. Olha a flexibilização, olha a elasticidade dele. Ele é quase um chiclete, né, pessoal? Ele é quase um chiclete, ele garante realmente ali a impermeabilização. Então ele tem um alongamento bem superior antes de romper, tá? Uma outra característica é a cura dele, que é extremamente rápida. Ele realmente cura muito rápido também, tá? E uma terceira característica é que ele é 100% impermeável. Então ele é um material excelente para impermeabilização, tá? Passado desse slide, aplicações. Estacionamentos externos, né? Áreas com tráfego de veículo, porque ele suporta essa abrasão, ele suporta o rolamento, ele suporta essa carga. Então você vê todas essas fotos aqui são de estacionamentos de áreas externas ou internas, mas que foram feitos com o PUMA, né? Com poliuretano mais metal metacrilato, né? Leitos em pedras de rodovias, eu também utilizo o PUMA. Asfalto em rodovias, também utilizo o PUMA para impermeabilização. Sobre pontes metálicas de concreto, também são aplicações, né?
E aí a gente termina essa viagem por esse sistema de permeabilizações especiais, capítulo 7, que nós tivemos 3 vídeos sobre ele. Próximo vídeo a gente entra no capítulo 8, que vai falar de materiais complementares. Está quase prontinha essa aula, ainda hoje essa aula vai publicada lá no sistema, no SIGA. Está imperdível, está muito boa a aula do capítulo 8, materiais complementares. Espero vocês aí no nosso encontro virtual, espero vocês aí nas nossas aulas, assistam os vídeos. Quem não for meu aluno, comenta qualquer coisa, deixa uma crítica, deixa um comentário, uma dúvida, uma pergunta, um elogio. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Então, um forte abraço a todos, bom estudo, estava bom.